um quadro feito para ajudar você a superar a depressão, a ansiedade de um jeito simples, rápido, eficaz e sem uso de medicamentos. Por isso, o nosso cérebro, ele vai guardar apenas o que é realmente importante e ele começa separando entre o positivo e o negativo. O que foi muito bom e o que foi muito mal. E é assim que ele vai se codificando. Só que o bom, ótimo, a gente está lidando com ele, está tudo bem, mas e o negativo? Como que ele acontece no nosso cérebro? No negativo, nós vamos ter então duas formas de guardar: o trauma de impacto e o trauma de acúmulo. O trauma de acúmulo, mulherão, é quando você passou por uma situação durante muito tempo, uma situação persistente. Sabe quando você desconfiou a primeira vez que você estava sendo traída? E depois você ficou pegando indícios durante muito tempo? Quando chega no fim, comutou numa separação. Mas na verdade, a gente não está falando de um trauma de impacto, porque você se separou e gerou um monte de dor para você. Mas foi um processo acumulativo. E dentro desses acumulativos, a gente ainda precisa entender qual é o escudo. Mas, de forma básica, o processo que você passou foi acumulativo. Você foi aguentando uma situação muito difícil. Bem, então quando você vai passando no acúmulo, normalmente o que eu posso trazer aqui para vocês, que o acúmulo é o mais forte para pessoas que têm depressão. Os traumas de acúmulo, rasas exceções. Em que exceção que a pessoa com depressão veio de um trauma de impacto? Quando a gente está falando da morte de um familiar, de um ente querido, de alguém que eu amo. Aí, nesse caso, eu estou falando de um trauma de impacto. Mas em todas as outras situações, nós estamos falando, a maior parte, de traumas acumulativos. Tá bem? Então, isso é o primeiro ponto que eu quero que vocês saibam, porque isso vai mudar totalmente esse entendimento de se essa situação que eu passei de é uma situação que de fato fez com que eu entrasse em depressão? Você passou por esse trauma de acúmulo ou por um trauma de impacto? Bem, então voltando. Trauma de acúmulo, aquilo que você foi vivendo, como a Mônica aqui acabou de dizer, várias coisas que foram aguentando e aguentando e aguentando. Mas dentro desse trauma de acúmulo, podem ser situações em que você foi humilhada, por exemplo, em que você foi desvalorizada, em que as pessoas pareciam que por mais que você fizesse, nada acontecia. Por mais que você fizesse, ninguém te via, ninguém te olhava e parecia que sempre era pouco. Isso é um gatilho típico, por exemplo, das situações relacionadas à desvalorização dentro de um trauma de acúmulo. Já no trauma de impacto, é algo que acontece e que pega você de uma hora para outra, um evento impactante. E esse evento impactante ele pode ser das mais variadas, não existe assim uma coisa que possa ser. Pode ser que você tenha ido na praia e tenha quase passado por um processo de afogamento. E aí, logo em seguida, o que acontece? Olha essa imagem, como ela fica forte para gente. Imagina que você foi até a praia e que lá na praia você passou por um processo de afogamento. O que vai acontecer é que seu cérebro ele vai registrar aquele evento como um evento muito difícil para você. Ele vai registrar que foi um momento, um dos piores momentos que você passou. E ele vai guardar informações do que é esse momento. Ele vai tentar mostrar para você pequenas imagens. Por quê? Para que quando você volte a passar por uma situação parecida, o seu cérebro coloque você no modo de defesa. E se você entrar no modo de defesa, no modo de proteção, você vai ficar mais reativa e vai ter mais sintomas. Mas isso de forma simples, explicando para você. Você passou pela praia, você quase morreu afogada, chegou lá, se sentiu sufocada, saiu da praia. Passado anos, você vai perto da praia para almoçar e você passa mal enquanto você come. Você se sente enjoada, você se sente mal e você não consegue fazer ligação. Por que você não consegue fazer ligação? Que você está passando mal porque você está sentindo o cheiro da praia. Porque dentro do seu corpo, na sua mente subconsciente, com forma de te proteger, o seu cérebro criou alguns artifícios para colocar você em modo de alerta. Então, quando você sente aquele cheiro do mar, que você está ali almoçando e você foi perto do mar, o seu cérebro começa a dizer para você, sai daqui. Então, ele vai criar uma série de sintomas. Pode dar dor de barriga, pode fazer você se sentir enjoada, afrontada, pode fazer com que você se sinta mal quando você estiver nesse ambiente. E é exatamente assim que acontece na depressão e na ansiedade.
É exatamente assim que acontece. Quando você entra numa crise de ansiedade, é porque alguma coisa fez com que você, um gatilho, fez com que você acionasse o seu trauma de impacto ou o seu trauma de acúmulo. E aí o seu corpo vai entrar em processo dos mesmos sintomas que você teve naquele primeiro conflito. Os mesmos sintomas. Você vai começar a hiperventilar, você vai começar a dilatar os olhos, você vai começar a entrar num processo de luta ou fuga. Então, nesse processo, é importante você lembrar que se você não fizer nada para alterar esse momento do conflito, se você continuar lidando com isso, a sua depressão, a sua ansiedade, ela continua atormentando a sua história. Porque, na verdade, você tem que modificar lá na origem, lá no trauma.